Oi pessoal, se liga nessa informação, compartilha isso com a sua família, joga no grupo da família, pois vale ouro isso aqui, ó. Muito se fala hoje em dia em network e muito se paga por isso, né? E que bom que existe essa possibilidade de pagar para estar num grupo de network, comércio de network, né? Entre aspas. E esse comércio é mais predominante nas classes média e baixa. O rico paga por network? Sim, também paga, mas num perfil diferente, num perfil de interesse de alavancagem, de estratégia, de subir de nível, de sair de milionário para multimilionário, para bilionário, também existe. Mas o que eu quero dizer sobre o orgânico lá na classe A, que tem mais benefícios de informação, está se descobrindo agora na classe média e baixa, pelo acesso do conhecimento. E como funciona isso? Eu vou explicar, mas é importante você compartilhar com seus parentes. Você sabia que essas famílias de bem, elas possuem assessorias intencionais dentro do planejamento sucessório de seus filhos e netos, que é o planejamento familiar? Então, falando sobre essa orientação de distribuição de funções e atribuições, como assim? Existe um direcionamento intencional para os filhos e primos, e netos e primos de netos, para se agregarem propositalmente em seus nichos de frente de negócio ou funções. Processo de governança que define o curso do trajeto da formação de cada integrante familiar, para se combinarem na própria geração e nas próximas gerações. Fala de classe A, falamos de famílias com empresas, famílias empresariais, negócios de família. Cada membro da família atua nas empresas da família em diferentes direções, mas não é por isso que só serve para eles, para as famílias de classe A. É muito valioso também para carreiras. Se a tua família não tem empresas, ela vai ter carreiras. Esse mesmo conceito de orientação familiar, de distribuição de funções e formações, é muito útil e proveitoso para a família de classe média e baixa, porque no geral não tem esse direcionamento, mesmo não tendo empresas, mas que com esse direcionamento devam vir a ter, a estar instruindo com uma mentalidade de sucesso breve, né? Até porque 90% das empresas no Brasil são perfil familiar e responde por mais da metade do PIB, empregam 75% da mão de obra do país. Então, pessoal, não dá para resumir esse assunto num Reels, por exemplo, mas o detalhe valioso que eu citei é: pega a sua família, quando estiver reunida, junta os mais experientes, estrutura e converse com os filhos e netos sobre a distribuição de funções, de formações, categoria, profissão, mesmo não tendo empresa na família, mas prevendo que terão, e usando esse conceito básico das famílias AA, é uma espécie de ecossistema familiar, é um organismo autodistributivo e autoagregável, né? Um integrante se forma e vai assumir ou uma área estratégica intencional ou da profissão de cada um, plano entre médico, construtor, consultor, nutricionista, contador, corretor, advogado. Por exemplo, na minha família possui 5 contadores. Aí eu e mais meus 3 irmãos estamos alinhando para isso não se repetir nos nossos 10 filhos, né? Para criar um favorecimento entre eles ali, ou seja, que tenha capital humano, intelectual, para um agregar no outro. O valor não é só estrutural, né? Por exemplo, eu contrato um advogado e ganho uma causa de 100 mil, 30 30% é do advogado externo. Se ele fosse da família, esses 30 mil continuariam circulando dentro da família, ou seja, o membro da família advogado, ele consumiria outro produto ou serviço de um outro membro da família. Então, pessoal, leva esse conceito, essa informação valiosa para a sua família. E voltando a falar sobre network, veja bem, nunca pague para fazer network sem tiver algo para transbordar lá. Se você vai se conectar com pessoas de capital financeiro elevado, você precisa, no mínimo, ter um capital intelectual humano elevado para transbordar lá, tá? Tem uma frase
assinada e citada pelo Zé André em sua mentoria que eu fui, assim: em network não entra interesseiro, e sim interessante. Então prepara seu conhecimento de capital intelectual humano antes e faça acesso ao network depois. Se você tem conhecimento, você precisa transbordar. Beleza? Gostei desse artigo. Como é que eu faço para me aprofundar? Ó, eu devo postar mais coisas relacionadas a esses assuntos, mas no Google você pode pesquisar por mentoria familiar, vai vir fontes da Forbes. Você pode ler alguns livros, por exemplo, tem 2 livros que tem esse conceito de mentoria familiar. É O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, faz alusão a essa educação familiar, onde o pai senta com o filho com o sobrinho, ou seja, quando aparecem os netos, o avô já deu uma orientação aos filhos, os que são agora uma cadeia maior, e aí ali há uma distribuição para não ficar todo mundo numa área só. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos aí, fiquem com Deus.